Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão aqui, que vão assistir essa live mais tarde, os que vão participar agora. Hoje eu quero continuar o nosso assunto sobre a nossa vesícula biliar e sobre o nosso fígado. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa condição geral de saúde. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Então, eu quero dar para vocês algumas dicas que são, assim, valiosas para a gente conseguir ter uma saúde do nosso fígado, para a gente ter uma saúde da nossa vesícula. E quem já não tem saúde, o que é possível a gente fazer? Eu quero lembrar vocês que agora, final de ano, a gente tem muitas comemorações. Seja bem-vindo quem está chegando. A gente tem muitas confraternizações e a gente precisa ter saúde para desfrutar. Se você começar a fazer algumas coisas agora, algumas coisas que eu já vou te ensinar, você já vai chegar para essas festas de final de ano com muito mais saúde. Então eu peço que vocês compartilhem essa live, porque o Instagram, ele acaba passando para pouquíssimas pessoas. Então se você conseguir ir lá no aviãozinho e encaminhar para mais pessoas, eu te agradeço muito, porque eu vou dar informações aqui muito úteis, para que você venha ter muito mais saúde. Então, por isso que eu te peço esse favor, que você compartilhe, que você mande para outras pessoas, para que mais gente possa ter acesso a informações, né, sobre a saúde. Então, eu quero falar primeiro que tem muita gente que já tirou a vesícula biliar. Muita gente que passou por uma cirurgia que chama colecistectomia. Essa cirurgia é quando a pessoa remove a vesícula biliar. E é uma cirurgia muito comum. É uma das cirurgias assim, mais frequentes nos hospitais. Só que isso não significa que é normal. Então, a pessoa tem uma vesícula biliar inflamada e aí tira a vesícula como se fosse assim algo banal, normal. Faz parte da vida. A vesícula inflamou, encheu de cálculo, então vai lá e tira a vesícula. É assim que as pessoas acabam colocando isso na cabeça. Mas não é assim que funciona. Tá bom? Lilian, Adriane, Armando, Sirlene, sejam bem-vindos. Então não é assim que funciona. Mas o que eu quero explicar hoje para você é como que esses cálculos chegam, como que ele se forma, como que ele fica lá dentro da vesícula. É isso que eu quero te explicar hoje. As principais causas, né? O que acontece dentro do corpo para um corpo começar a fazer cálculos. Então, é claro que aí tem toda uma bioquímica envolvida, mas eu vou tentar falar em palavras assim simples para que possa te ajudar, né? Quando a pessoa tem pedras, cálculos, litíase, né, que é o nome utilizado, dentro da vesícula, significa que ela também tem uma predisposição para fazer cálculos em outros lugares, como por exemplo os rins. Se tem cálculo na vesícula, é porque tem no fígado. Então, quando o fígado está bem sobrecarregado, está cheio de toxina, então é como se transbordasse para a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela é uma bolsinha. E essa bolsinha, ela serve como um depósito, como um armazenamento do fígado. Então, o fígado, ele produz uma substância que chama bile, e essa bile, ela vai ficar dentro dessa vesícula. A vesícula, ela vai armazenar. Então, se o corpo está fazendo cálculo, pedra, que está indo do fígado lá para a vesícula, significa que o corpo também pode fazer cálculo lá no rim. É como se fosse uma predisposição que essa pessoa já tem. Então, o fato da pessoa ter cálculo já é um sinal que o corpo está dando de que alguma coisa não está indo bem. Então, não basta eu ir lá, arranco a vesícula. Não, o corpo está dando um sinal, está acontecendo alguma coisa. Ou eu vou lá e faço um procedimento e tiro o cálculo do rim. Não é só isso. Eu preciso entender o que o meu corpo está falando. O nosso corpo fala. Então, o que ele está falando
dando esses sinais. Então vamos lá. A bile que é feita pelo fígado e ela é armazenada na vesícula biliar, ela tem uma função. Ela serve para a gente conseguir quebrar as gorduras e absorver essas gorduras. Então, o seu corpo, ele não sabe que horas que você vai comer gordura. Então, ele precisa fazer o detergente, deixar ali armazenado numa quantidade suficiente dentro da vesícula. E aquele detergente, ele vai ficando cada vez mais concentrado ali, para na hora que você consumir aquela gordura, então você tem o detergente ali para entrar e fazer a quebra dessa gordura. Se você não tem mais a vesícula biliar, o fígado vai fazer do mesmo jeito, só que não vai ter armazenado. Então ele vai fazer em menor quantidade e não vai estar tão concentrado. E aí vai ficar difícil a digestão das gorduras. Por isso que quem tem uma vesícula biliar que não funciona bem, que tá inflamada, cheia de pedra, ou já tirou a vesícula biliar, então vai ter dificuldade na quebra e na absorção dessas gorduras. Depois eu vou te falar quais são alguns sinais para você identificar se você já tem algum problema na sua vesícula biliar, tá bom? Quem está entrando, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. A vesícula biliar, ela vai armazenar, tá bom? Esse líquido, a bile. Então, é como se fosse um detergente que está pronto, está ali estocado, para na hora que o seu corpo precisar, você já está ali com ele pronto para você conseguir fazer a quebra e conseguir fazer a absorção. Então, tem vitaminas que são gordurosas. Então, se a pessoa não tem essa bile armazenada, se a pessoa não tem mais a vesícula biliar, então ela tem uma deficiência para fazer a quebra das gorduras, vai ter deficiência para absorver também a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D, a vitamina K. Você vê, são vitaminas muito importantes. Então a pessoa começa a ter uma deficiência dessas vitaminas dentro do organismo e isso vai ocasionar outros tipos de problema. Então vamos lá. O que faz então o corpo começar a produzir pedras, produzir cálculo? É claro, a gente já sabe, isso é um estilo de vida ruim, né? Vai fazer com que o fígado fique sobrecarregado. Então o fígado está sempre tendo que produzir muita bile porque a pessoa está comendo muito errada. Aí essa bile, ela fica ali como se ela fosse uma substância rançosa, muito densa. Aí junto com os carboidratos, junto com os lácteos, ela começa a se solidificar. E aí começa a fazer essas pedrinhas. A gente fala pedrinhas, mas às vezes é umas pedronas, né? Vocês viram o vídeo que eu coloquei no feed, mostrando uma vesícula biliar esticada, assim, de tanta pedra que tinha dentro. Aí com bisturi, o profissional foi lá, cortou. Aí vocês viram a quantidade de pedra que tinha? Então, como que tudo aquilo se formou dentro do corpo? Então, foi por causa do estilo de vida que a pessoa tinha e o corpo dela fez isso, como eu falei, é toda uma bioquímica. Mas, quais são os alimentos que mais vai favorecer acontecer isso, por exemplo? Então, são vários, eu vou falar alguns que cada organismo é de um jeito, tá bom? Mas, proteína, tá? Animal. Proteína do leite, a caseína, por exemplo. Muitas pessoas faz cálculo porque faz com que o corpo comece a rejeitar porque quer tentar se livrar daquela substância. E a caseína, a gente poderia dizer assim que 80% da proteína do leite é a caseína. E a caseína, ela pode fazer isso. Qual outra proteína? A gente tem também a beta-globulina. Ela também é do leite. E a gente vai encontrar uma quantidade muito grande dessa proteína, sabe aonde? No whey protein. Por isso que tem muita gente que quando toma whey protein, fica com o abdômen inchado. Vocês já perceberam? Tem muita gente que reclama isso, fala, mas o whey protein é o soro do leite, ele é tão bom, tão benéfico, dá energia para treinar. Só que, como ele é rico
nessa substância, nesse aminoácido. Então tem muita gente que acaba ficando com o abdômen inchado, dilatado, quando toma whey protein, tá? Então, você vê, já é um alimento que pode causar. Quais são os outros? Quando a gente come, por exemplo, pudim, mousse, sorvete à base de leite, você vê, as principais sobremesas, elas são derivadas ali do leite. Então, isso vai propiciar o corpo a fazer cálculos, né? O álcool também. Mas mesmo em pequena quantidade, se for pequena quantidade, for sempre, também vai sobrecarregar também o fígado e também pode ajudar nesse processo. Outra substância é o flúor. E olha só, pessoal, o flúor vai ajudar a solidificar isso, e o flúor a gente tem assim em grande quantidade no dia a dia, porque a água, ela tem flúor, o creme dental, ele tem flúor, as vacinas contêm flúor, às vezes vai no dentista e faz banho de flúor, uma quantidade muito grande de flúor sendo ofertada ali o tempo inteiro, e o fígado, vai tudo parar no fígado, e o fígado acaba segurando aquilo ali. E ele não vai ser metabolizado, vai entrar ali e vai ajudar na formação de cálculos. Os metais pesados, em geral. Esses metais pesados, eles entram dentro do corpo de várias formas. Eu já falei aqui, já fiz várias lives falando sobre isso, mas só para dar uma resumida aqui para vocês entenderem, seja bem-vindo quem está chegando. Então, só para dar uma resumida, pessoas que têm muita tatuagem, elas entrarem em contato com esse tipo de metal, porque está na tinta. Então, entrou bastante metal dentro do corpo dela. E como a tatuagem está ali, vai ficar liberando metal aos poucos. Por isso a importância de tomar uma tintura quelante para quelar os metais, a importância de fazer uma desintoxicação para tirar metais. E hoje, você vê, quase todas as pessoas elas estão tatuadas. E tem gente que tem uma quantidade alta de tatuagens, né? O corpo assim, os braços fechados, as pernas, aquilo ali vai ficar liberando esses metais tóxicos no sangue. Então, é importante que essa pessoa tenha conhecimento que ela precisa fazer um processo para poder remover esses metais. Esses metais ficam sendo liberados no sangue e vai parar toda hora lá no fígado, toda hora lá no fígado. Imagina a sobrecarga hepática que vai causando. A própria tintura de cabelo, né? Nós, mulheres, a gente tinge o cabelo todo mês, então cheio de chumbo. Então, esse chumbo ele vai parar onde? Lá no filtro, lá no fígado. Os esmaltes, quanto mais esmalte escuro, mais metal tem dentro dele. Shampoos, os produtos em geral, né, que usa no cabeleireiro, né, é tudo aqueles cheiros fortes, é tudo rico em metais, vai parar lá no fígado também e vai ajudar a pessoa a desenvolver cálculos, né? É o que eu falei, se tem cálculo na vesícula é porque o fígado já tá cheio já, né? É como se transbordasse, né? Então os ductos hepáticos estão sujos e aí vai tudo lá para a vesícula. E lá no fígado, enquanto ele não, a pedra não tá na forma de pedra, ela fica como se fosse uma areinha, sabe? Então chama de lama hepática, barro hepático, é um excesso ali de toxina, que daí misturado com a bile, aquela bile rançosa que tá ali por causa da alimentação, aí começa a fazer o cálculo. Qual outro fator que pode ajudar a fazer o cálculo? Constipação. Pessoa que fica mais de 24 horas sem fazer cocô. Então, essa constipação também favorece a formação de cálculos. Então, o normal é que a pessoa faça número 2 todos os dias, né? Então, todos os dias o intestino funcionar. E quando a pessoa tem um intestino que não funciona bem, então ela precisa adotar uma rotina para poder ajudar, induzir o intestino dela a funcionar. Então, não pode falar, é assim mesmo, sempre foi assim, eu vou no banheiro a cada 2 dias, mas sempre foi assim, há anos. E isso está prejudicando. Por quê? Porque aquelas toxinas, elas estão sendo acumuladas. E a gente precisa dessa bile, que ela vai descer ali para o intestino, para a gente conseguir fazer o número 2 com tranquilidade.
Qual outra coisa que pode acontecer para formar cálculo? Então, o nosso fígado precisa de vários tipos de nutrientes para ele poder funcionar bem. Então, como eu sempre ensino para vocês, precisa de B9, precisa de B12, precisa de B6, precisa de B5. Então, ele precisa dessas vitaminas para ele poder funcionar bem. Mas ele precisa também de um aminoácido específico. E esse aminoácido específico é um aminoácido que contenha o enxofre. Então, onde a gente vai achar isso? A gente encontra isso no brócolis, na couve de Bruxelas, nos repolhos, né? Então, são aminoácidos que têm enxofre, como a taurina, L-cisteína, cistina, metionina. Só que a população come esses alimentos em quantidade suficiente para poder fornecer enxofre para o fígado. As pessoas mal comem repolho, mal comem brócolis. Então, as pessoas estão vivendo comendo comida morta, não está comendo comida viva. E aí, o fígado, sem ter o enxofre, não consegue fazer a detoxificação. Aí o que acontece? Sobrecarga, começa a armazenar toxina, aí o fígado não faz sulfatação, acetilação, metilação, aí vai só acumulando ali toxina e a pessoa não sabe como que ela pode se livrar dessas toxinas, não sabe fazer uma limpeza hepática, não sabe nem por onde começar a mudança no estilo de vida. Então, o aumento do consumo de comida morta vai fazer com que o fígado fique mais sobrecarregado e mais predisposto a fazer cálculo. Então, o que é comida morta? É toda aquela comida que o corpo não consegue extrair ali o nutriente, a energia vital do alimento. Então, quando você compra aqueles alimentos industrializados, lá cheio de rótulo, ali é comida morta. Ali não tem nada de vivo. Agora, quando a gente compra os alimentos de feira, carnes, ovos, é comida viva. Aí essa sim vai fornecer condições para o nosso corpo funcionar. Seja bem-vindo quem está entrando, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então, para vocês verem que o estilo de vida vai afetar totalmente o nosso processo digestivo. E aí tem pessoas que já têm assim uma série de sintomas. O corpo tá falando, o corpo tá mostrando e a pessoa tá ignorando, né? Ela tá deixando aquilo para resolver depois, né? Tá procrastinando algumas coisas. Então nós precisamos entender que o nosso corpo, ele se desdobra para nos salvar. O nosso corpo, ele gasta uma força, uma energia para livrar a gente do mal. Que mal? O mal que a gente mesmo tá causando. Então, qual que é a primeira providência que o nosso corpo toma para livrar a gente quando a gente está fazendo tudo isso errado, esse estilo de vida errado? Então, a primeira coisa que o nosso corpo faz é diluir a concentração de coisas ruins que estão lá dentro. Ele tenta diluir. Como que a gente faz uma diluição? Se você está em casa, você vai usar um produto. Como é que você dilui aquilo? Você usa água, não é verdade? A água, ela é o solvente universal. Então, você tem uma tinta concentrada. Você quer diluir aquela tinta? Você coloca uma água ali e você vai diluir. Aquilo vai ficar mais claro. Se você tem uma panela ali no fogo com água tem um chá muito forte, você quer diluir aquilo ali, o que você faz? Você coloca água ali e aí você consegue diluir. Não é assim que funciona? Então, nós precisamos da água para fazer essa diluição, tá bom? Pessoal, eu tô aqui numa live, você sabe que live é tudo ao vivo, né? Eu vou pedir licença 1 segundo aqui para vocês. 1 segundo e eu já volto. 1 segundo só. Prontinho, agradeço quem me esperou aqui, tá bom? Tive que parar para abrir a porta pro meu marido que chegou. Ele sempre passa para almoçar aqui e eu esqueci. Deixei a porta lá trancada, tá certo? Mas obrigada para quem me esperou aqui. Então vamos lá, como eu tava falando, né? A água ela é o solvente universal.
E aí, o que o corpo faz para tentar salvar a gente? Ele pega toda a água para fazer a diluição. Aí a pessoa fica inchada. Então, tem o rosto inchado, os olhos ficam inchados, os tornozelos ficam inchados, às vezes as pernas inchadas. E aí começa a fazer celulite, lipedema. Muitas vezes, a raiz do problema, ela tá onde? Lá na vesícula biliar inflamada. Tá lá no fígado sobrecarregado. Ah, mas estou com o tornozelo inchado. O corpo tentando diluir as toxinas que essa pessoa consumiu, e aí ele acaba pegando toda a água. Quando ele pega toda a água, falta água no intestino. E aí as fezes, elas vão ficando muito compactadas, duras, e faz constipação. Então vocês estão vendo como é um ciclo e a gente precisa cuidar de tudo para a gente conseguir melhorar? Então, a primeira coisa que o corpo faz é a diluição. Então, ele vai usar toda a água para poder diluir aquela toxina. Depois, ele vai fazer um tamponamento. O que é isso? Quando o corpo está muito ácido, por causa desse estilo de vida, né? Comida morta, processada, cheia de metal tóxico, acidifica o nosso sangue, acidifica o nosso corpo. Então, o corpo, para nos livrar, vai fazer um tamponamento. Nesse processo de tamponamento que ele vai fazer, é onde ele vai, muitas vezes, pegar dentro do nosso corpo uma substância mais alcalina. Geralmente é o cálcio. Pega o cálcio lá dos ossos, joga na corrente sanguínea para poder fazer o tamponamento. E aí, esse cálcio acaba ajudando a fazer as pedras, a fazer os cálculos. Então, olha só o processo que acontece. E aí, o corpo tenta se livrar daquela toxina, não está conseguindo, ele quer excretar, ele quer colocar para fora aquela quantidade de toxina. E uma das formas que o nosso corpo usa de colocar para fora é a forma mais fácil, que é através da pele. E aí as pessoas vão ter mancha na pele, desenvolve eczema, dermatite, a pessoa que tem rosácea, é o corpo tentando se livrar. Então, onde é que está a causa raiz? A causa raiz está no estilo de vida da pessoa. Mas o estilo de vida dela levou uma sobrecarga hepática e ali na vesícula biliar. E aí acontece tudo isso para o corpo tentar livrar a pessoa dessa quantidade de toxina. E aí também, se essas toxinas, elas precisam ser liberadas, o corpo produz muco para poder envolver essas moléculas tóxicas. A pessoa está sempre gripada, resfriada, com rinite. Aí ela consome mais lácteo, aí piora ainda mais a situação. E aí vai comer muita frutose. A gente vê tudo que é industrializado e adoçado com xarope de milho. Aí essa frutose vai piorar a condição, vai fazer mais gordura hepática e o fígado vai ficando cada vez mais sobrecarregado e essa pessoa cada vez com menos saúde. Então, é momento, essa live é para você começar a repensar. Como é que é seu café da manhã? Como é que é seu almoço? O que você come no lanche da tarde? Como é que é o seu jantar? É você começar a repensar para você começar a mudar esse quadro. Porque quando os exames laboratoriais mostram que existe um problema hepático, quando você já sente dores, já sente que está grave, é porque já perdeu 60% já do fígado. Olha para você ver como é uma doença silenciosa. Então, nós precisamos tomar providência antes. Isso é prevenção. Quando a gente pensa e fala, não, vou mudar algumas coisas, né? Então, o fígado, quando está 60% destruído, é que os exames laboratoriais vão mostrar o que está acontecendo e você vai começar a sentir algumas coisas. Então, pensa já assim, ó, se existe um sobrepeso, se tem um excesso de peso, é certeza que tem uma sobrecarga hepática, é certeza que precisa começar a mudar o estilo de vida e, claro, fazer a limpeza hepática, que é o que eu indico aqui. Enquanto o fígado não está destruído, o que a pessoa pode sentir? O corpo está falando. Então, quais são os primeiros sinais e os sintomas assim mais ameno? Então, a gente pode começar a pensar assim: tornozelo inchado, dor no tornozelo, dor na parte externa do joelho, uma coxa onde a parte externa é dolorida, aperta e é dolorido, formação de celulite,
Quem tem celulite, lipedema, sabe o quanto é dolorido essa região. Então, se ali já está inflamado, é porque já existe uma inflamação ali no fígado. O que mais pode acontecer? Enxaqueca, vira e mexe tem uma enxaqueca, aí uma boca amarga, uma boca com gosto metálico, já está consumindo já muita gordura hidrogenada, então ela já sabe que a dieta dela não está muito boa, consome bolachas, que a gente sabe que tem gordura hidrogenada, sorvete que não é de boa qualidade, ele é só gordura hidrogenada, associada aos lácteos, que a gente já conversou, pessoa que consome muito queijo, o queijo branco principalmente. Então, já expliquei para vocês aqui o que a caseína faz, como é que faz a formação dos cálculos. E aí, tem outros sintomas que daí já agravou um pouquinho mais. Sabe quando vai no banheiro e aí faz o número 2 e fica fezes, o final das fezes fica grudado no vaso? Isso é um sinal de que tem uma bile insuficiente. Por que está insuficiente? Porque o fígado não está conseguindo guardar, armazenar. Por quê? Porque ela já está cheia, porque ela está com cálculo. Então a pessoa já vê aquelas fezes grudadas, com gordura, né? Grudada ali no vaso. E muitas vezes, quando vai passar o papel higiênico, vai se limpar, usa quase um rolo inteiro. Por quê? Porque as fezes estão grudadas. Então isso mostra que o intestino ele está sujo. Por quê? Muito gorduroso. Se as fezes estão boiando, também mostra que aquilo que boiou é gordura. As fezes precisam ter peso e tem que estar no fundo do vaso. Se ela boiou, então tem gordura. Fezes amolecidas é porque não tem bile suficiente para fazer metabolização. Então aquelas fezes ficam amolecidas. Tudo isso é sinal de fígado sobrecarregado, vesícula biliar sobrecarregada, grande chance de ter cálculo. Ah, mas e se eu não fizer nada, continuar desse jeito, o que vai acontecer? Aí vai piorar o sintoma até a pessoa ter crise. Aí quando tem crise, aí corre para o hospital por causa da dor. E aí qual que é a providência? O que é o tratamento na medicina convencional? É cirurgia. Vai e tira a vesícula. Por isso que eu comecei essa live falando para vocês. Uma das cirurgias mais comuns, que mais acontece nos hospitais, é a remoção de vesícula biliar. Mas isso não é normal. E isso é por conta de um estilo de vida que não é falado para ninguém. Então a pessoa fala assim, é assim mesmo. A vesícula ficou cheia de pedra, tem que ir lá e tem que tirar. Não, não é assim mesmo. A gente tem que prevenir antes. E existe um protocolo para a gente desintoxicar o nosso fígado. Um protocolo onde a gente aprende a limpar o fígado e a gente ajuda a nossa vesícula biliar para que nunca chegue nesse ponto. Qual outro sinal que a pessoa pode ter um fígado sobrecarregado? Pessoas que têm muitos gases. Por quê? Porque não consegue fazer a digestão, então essas macromoléculas ali do alimento acaba ficando ali, sofrendo um processo de fermentação, e aí faz muitos gases. E aí os sintomas, eles começam a agravar. A pessoa começa a ter azia, enjoo, começa a ter queimação, começa a ter refluxo. Você vê os sintomas, o corpo falando. Aí, pronto. Começou com esses sintomas, aí começa a pegar a memória, aí começa a afetar o sono. Por quê? Porque daí o fígado não consegue mais fazer o processo de desintoxicação que acontece durante a noite. Então o sono fica leve, a pessoa acorda quase que de hora em hora para fazer xixi. Tudo isso é um fígado sobrecarregado. Aí o que a pessoa faz? Vou tomar um remédio para dormir. Ela vai tomar um remédio para dormir, mas o problema dela não é porque ela não tem sono. O problema dela é porque o fígado está doente. Aí o remédio vai trazer mais toxina, porque quem é que vai fazer a metabolização desse remédio? É o fígado. Então vocês estão vendo que o fígado, ele tá ali, ó, no centro de tudo. Tudo vai para ele filtra tudo. Se fígado não vai bem, intestino não vai bem. Se intestino não vai bem, as toxinas sobem. A gente afeta também o nosso fígado. E aí, qual que é o pior sintoma? Aí quando a pessoa tem crise já, crise de dor. Aí nessa crise de dor, o negócio já piorou, né? Aí ela já foi lá no médico e ele já vai marcar a cirurgia.
Mas a pessoa também pode ter uns olhos amarelados e até a pele pode ficar amarelada. Aí já é um indício já de icterícia, e aí já vai surgindo, né, a piora em outros sintomas que ela nem se liga, que tá vindo tudo ali do fígado sobrecarregado. Janaína escreveu assim, ó, coceira pelo corpo, também, Janaína, também. Principalmente abdômen e nuca, já cheguei a ter encefalopatia, meu Deus, pelos ductos biliares, tá? Hepático tá obstruído. Ó, vocês estão vendo só? Janaína já passou por isso, ela já viu já esses sintomas agravados, né? Ela teve os ductos biliares já obstruídos. Você teve que remover, Janaína, a sua vesícula biliar ou você ainda conseguiu preservar? Me escreve aí. Então, para vocês verem a quantidade de sintomas por causa de um tipo de problema, né, que é uma sobrecarga hepática, por causa de um estilo de vida. Quando eu falo aqui para vocês que a gente precisa mudar o estilo de vida, muita gente tá com saúde, não dá muita atenção. Mas a gente não pode esperar todos esses sintomas surgirem para a gente tomar providência. Vocês concordam comigo? A gente não pode fazer isso. Agora, eu quero ensinar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para poder ajudar a vesícula e o fígado de vocês. É claro que a melhor de todas é a gente fazer uma desintoxicação hepática. A gente vai começar uma agora segunda-feira, tá? Então, o grupo já tá formado, já tem gente, as meninas já estão lá no grupo, mas ainda dá tempo de entrar, claro. Vou passar todas as instruções ainda. A primeira semana é só um preparo, o protocolo mesmo vai ser na segunda semana. Então, quem tem interesse, é só me chamar aqui no direct que eu já passo todas as informações. Janaína, dueto obstruído foi depois de remover a vesícula. Ah, porque você não mudou o estilo de vida, Janaína. E aí o fígado continuou produzindo. Porque quando a gente já tem a vesícula já obstruída, a vesícula cheia, é porque o fígado está produzindo aquilo, né? Para você, Janaína, é muito interessante você cuidar da sua saúde hepática, com tudo isso que eu tô falando, fazer limpeza hepática, tá? É muito interessante para você. Quando a gente vai fazer uma desintoxicação, ela é importante para quem tem a vesícula e para quem já perdeu a vesícula, porque o fígado, ele fica mais sobrecarregado ainda. Então, vamos lá. Vou ensinar algumas coisas para vocês agora, então pode pegar papel e caneta na mão, tá bom? E compartilhar essa live com mais gente, por favor. Pessoal, nós não podemos beber gelado durante as nossas refeições. Por quê? Vocês já viram a gordura? Quando você deixa a gordura, faz uma carne de panela, aí você deixa ali aquela carne de panela na geladeira. Como é que fica aquela gordura no dia seguinte? Ela solidifica. Então, se você está fazendo uma refeição, sempre na nossa refeição tem alguma gordura, não é? Aí, se você come o gelado, aquela gordura fica solidificada, muito mais difícil do seu corpo, se o seu fígado já está sobrecarregado, muito mais difícil você digerir aquilo. Então, durante a refeição, só poderia ser liberado um líquido morno, um líquido quentinho. Por isso que os orientais, eles tomam o banchá durante as refeições. Vocês já viram? Tomam o banchá quentinho. Quando não toma na mesa, pode ver, restaurante japonês mesmo, na hora que você acaba de comer, tem uma garrafinha lá, onde você vai e toma um chazinho quente. E isso sim vai ajudar a gente a conseguir quebrar essas gorduras e conseguir fazer a absorção, porque nessas gorduras a gente vai encontrar as vitaminas lipossolúveis, nós precisamos, né? Então a gente precisa tirar do nosso dia a dia o líquido frio durante as refeições, porque o estômago ele tem que aquecer para poder produzir as enzimas, para poder fazer o suco gástrico. Quando a gente bebe grande quantidade de líquido frio ou gelado, então a gente está esfriando a máquina que gastou toda a energia para se preparar para poder fazer a quebra, né? A quebra daquelas moléculas.
A Janaína falou que aconteceu uma descalcificação, foi feita com emplastro, óleo de rícino e limpeza de fígado. Hoje eu mudei totalmente os hábitos. Exatamente, é o que precisa fazer mesmo, Janaína. Que bom que você fez isso. Que bom, que bom. Infelizmente, né, Janaína, muita gente não sabe, não tem esse conhecimento, né? Infelizmente. Tira a vesícula e ninguém avisa nada, ninguém ensina nada. Não é assim que funciona, Janaína? Eu vejo aqui pelos pacientes, né? Então, vamos lá. O gelado, o frio durante a refeição. Essa é uma das coisas. Segundo, nunca dormir depois das 22. Por quê? Porque no horário do sono REM, a gente vai ter, no horário de sono profundo, a gente vai ter uma limpeza do nosso corpo. A nossa vesícula vai ser restaurada, o nosso fígado vai se livrar de toxinas. Então, nós precisamos, eu sempre falo, 10h30 tá na cama. Para quando for 11 horas, a gente já tá num sono já. Quando vai dar meia-noite, a gente tá com sono profundo. Quem dorme tarde não restaura o fígado. Quem dorme tarde não desintoxica o corpo. Quem dorme tarde não faz regeneração. Por quê? Porque não consegue fazer a liberação desses hormônios que nós precisamos, como o GH, por exemplo. Então, deitar cedo. Quer curar o seu fígado? Deita cedo. Quem quer curar o fígado e dorme depois da meia-noite não consegue um resultado. Então, precisa dormir cedo para curar o fígado, tá? Outra coisa importante. Quem come correndo também está ferrando o fígado. Por quê? Pensa aqui comigo. Se o fígado já está sobrecarregado, a vesícula já tem cálculo, então ele já não tem bile suficiente. Ele vai ter que produzir para poder fazer a quebra daquela gordura que ele está consumindo. Quando ele come devagar, ele dá tempo para o cérebro avisar o fígado, estimular para começar a produção da bile e das enzimas. Então, aquela pessoa que come correndo, que não para nem para pensar, aquilo ali é péssimo. Melhor que nem coma. Nem coma, então. Por quê? O comer, você tem que sentar, se preparar, sentir o cheiro, saborear o que você está comendo. Então, quando você para, faz uma oração com calma, você ora agradecendo aquele alimento, isso já serve de um aviso para o cérebro. Olha, vou comer agora, produza as enzimas. Então, você faz tudo com calma. Agora, come correndo, bebendo líquido frio. Imagina, essa prática constante vai levar o fígado da pessoa para onde? E vocês não esqueçam o que eu falei para vocês. Para o fígado mostrar que ele tá ruim, é porque já tem 60% destruído. Então, a gente precisa parar para comer, observar o que vai pôr no prato, que eu falei para vocês das crucíferas. Nós precisamos daqueles aminoácidos ricos em enxofre, metionina, L-cisteína, cistina, taurina. Onde a gente vai encontrar isso? É nesses alimentos que eu passei para vocês, das crucíferas. O repolho, o brócolis, principalmente, o brócolis de Bruxelas. Então, nós precisamos fazer essas mudanças. Você quer ter saúde? Você tem que fazer essas mudanças. Eu quero ter saúde. Mas eu quero fazer do meu jeito. Vou tomar um refrigerante gelado. 2 problemas. Um, porque vai acidificar, e que eu ensinei, o corpo vai precisar fazer um tamponamento. Da onde ele vai tirar? É dos seus ossos. Depois fica todo dolorido, sabe por quê? Né? Então, vocês estão vendo? Onde é que fica a causa raiz? Eu sempre falo, né? A gente fala assim, a causa raiz, ela é o intestino para determinadas doenças. Outra causa raiz é o fígado para determinadas doenças. Na verdade, a causa raiz não é nenhum nem outro. A causa raiz é você. É você, porque é você que escolhe o que você vai colocar na sua boca. Então, a causa raiz mesmo está na gente, né? A gente que precisa selecionar melhor. Qual outra coisa que a gente precisa fazer? A gente não pode comer até ficar estufado. Você comeu até encher tudo. A gente não pode fazer isso. A gente pode encher até 80%. Tem que deixar 20%. Tipo assim, eu aguento mais um pouco, mas não quero. Mas não vou fazer isso. Aí você começa a ter mais saúde, porque daí você não vai saturar o seu fígado, o seu estômago. Então você começa a prestar atenção. Eu comi, já estou satisfeito. Eu aguento mais um pouco, mas eu estou satisfeito, eu não vou comer. Esse é o ponto certo de parar. Não coma até ficar estufado. Se você já sente
todos esses sintomas que eu já te falei, então agora você já sabe que seu fígado vai mal. Então, evite fritura, evite os queijos, evite chocolate, porque tem muita gordura. Evite o abacate, porque tem muita gordura. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer a quebra. Então, não vai dar essa sobrecarga. Se você já percebeu que as suas fezes estão do jeito que eu te falei, tá grudando no vaso, grudando no papel, então a sua bile ela tá sendo insuficiente. Então, comece a fazer algumas coisas para você estimular, ajudar o seu fígado. E álcool nem pensar. Ah, eu tirei a vesícula. Não consuma álcool, porque vai piorar a sobrecarga hepática e vai ficar mais difícil ainda de conseguir resolver esse problema. Então, você também precisa aumentar a água. Por quê? Porque a água, ela é o solvente universal. E o seu corpo vai usar essa água para poder te ajudar, para te salvar do que você mesmo está fazendo. E aí vai ficar toda inchada. E aí fica tomando diurético. Não vai resolver. Então começa a pensar nisso tudo que a gente conversou aqui, porque essa live eu trouxe bastante informação para que você possa ter muito mais saúde. Agora, se você quer mais ainda, quer fazer mais ainda por você, então vem para o protocolo. A gente vai começar agora na segunda-feira. Nós vamos fazer uma limpeza hepática. Esse protocolo é bárbaro. São 14 dias onde eu vou estar com vocês o tempo inteiro no grupo. Eu tô ali 24 horas e durante todo o processo eu tô junto ali. Nós vamos fazer juntos. Ninguém faz separado no grupo. É todo mundo começa junto, finaliza junto, né? Tem a hora certa para tudo. A gente faz tudo junto no grupo. Então ninguém tá sozinho, desamparado, não. Todos os detalhes eu tô junto fazendo. E nessa turma agora, que vai começar na segunda-feira, eu também vou fazer minha limpeza hepática. Então, eu vou estar junto fazendo a minha limpeza hepática com vocês. O grupo já está pronto. Já tem várias meninas lá fazendo, já várias meninas que vão fazer, né? Então, não passei todas as informações ainda, que eu vou passar, a gente vai fazer reunião esse final de semana, para eu poder passar todas as orientações, ensinar, explicar tudo. Mas para quem quer entrar, é claro que dá tempo, é só me chamar no direct que eu passo todas as informações para que na segunda-feira nós possamos dar esse passo, um passo para buscar muito mais saúde pra gente, tá certo? Então, quem tem interesse, me chama no direct, que eu já passo todas as informações, você já entra, já te coloco no grupo VIP e a gente já começa já a entender como é que vai funcionar esses 14 dias. Os primeiros 7 dias é um preparo, é onde eu ensino, é onde eu explico, é onde eu vou conversando com vocês, onde eu vou falando sobre os alimentos, quais alimentos a gente vai utilizar, quais alimentos nós não podemos utilizar durante esse processo. No protocolo não tem nada que a gente tem que comprar que seja caro e nem nenhum produto que é difícil de achar, não, é tudo muito fácil, é uma desintoxicação natural, tá? Então é muito fácil, a gente só precisa ter disciplina, se organizar para fazer. Então os primeiros 7 dias é muito mais de conversa, de preparo, para que nos outros 7 dias, que são aqui a segunda semana, ali é que acontece a mágica. A gente faz o nosso fígado conseguir se livrar de todas as toxinas que a gente foi colocando dentro dele de anos. E aí a resposta do nosso corpo é muito clara e imediata. Coloquei até alguns depoimentos lá no Store, você pode ver depois. Tem interessante uma paciente falando assim, me sinto leve como uma pluma, porque é essa sensação que dá mesmo, tá? Quando eu falei para vocês que um dos sintomas de vesícula sobrecarregada é dor nos ombros, é dor nas pernas, então quando você alivia o seu fígado, as dores também são aliviadas, tá certo? Pessoal, já deu aqui o meu tempo já de live, tá? A live vai ficar gravada aqui no meu feed e depois vai lá pro meu canal no YouTube. Só peço que vocês comentem embaixo da live, escreve lá pra mim, vou colocar ela agora no feed, escreve lá embaixo se foi bom pra vocês, se as informações valeram a pena pra vocês, pra quem ficou até agora comigo, e compartilha com outras pessoas, tá bom? Ó, um beijo pra todos, quem tá no protocolo, só me chamar no direct, que eu passo todas as informações. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus, um excelente final de semana pra vocês.